Veja, se o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, como também os homens são condenados a irem para lá. Escute. Em Mateus capítulo 25, verso 41, a escritura é bem clara ao afirmar que o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Isso revela desde o início que a condenação ao inferno não faz parte do propósito original de Deus para a sua criação. Pelo contrário, toda a história bíblica testemunha um Deus que busca, chama e oferece um caminho de restauração. Deus não tem prazer na perdição do ímpio ou do homem. Ele declara isso em Ezequiel 18, verso 23, dizendo: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Não tenho, diz o Senhor. Meu desejo é que ele se converta. A disposição de Deus em livrar o homem desse terrível destino se manifesta plenamente na pessoa do seu Filho Jesus. Por exemplo, o Evangelho não começa condenando o homem, mas declarando o amor de Deus. Por exemplo, em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua no verso 17, dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Escute, a cruz é a maior prova de que Deus fez tudo o que era possível, sem violar a liberdade humana nem a sua justiça, para que o homem fosse salvo. Cristo assumiu o peso do pecado, da culpa, da morte. Em Isaías 53, verso 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus chama, insiste e oferece tempo. Por exemplo, em 2 Pedro 3,9 está escrito que o Senhor é paciente ou longânimo, convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade, cheguem ao arrependimento. No entanto, a Bíblia também é clara ao afirmar que a graça pode ser rejeitada. E essa rejeição tem consequências sérias. Jesus lamenta sobre Jerusalém. É um texto também conhecido que está em Mateus, verso 23, capítulo 37. Nas palavras de Jesus, ele diz: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quiseste. A condenação, portanto, não nasce da falta do amor de Deus, mas na recusa do homem. João capítulo 3, verso 18 está escrito que quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Rejeitar a graça é escolher permanecer na separação. 2 Tessalonicenses 1,9 diz: os quais sofrerão pena eterna de destruição, longe da presença do Senhor. Em Hebreus capítulo 2, verso 3, está uma séria advertência, dizendo como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Assim, o inferno não é o triunfo da ira divina, mas a confirmação definitiva de uma escolha humana. Deus oferece vida, perdão e reconciliação. O homem decide se responde ou não a esse chamado divino. Eu termino citando Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Coloquei diante de ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus te abençoe.